Isolim, você está falando de janela de risco climático para a agricultura. É muito importante frisar que a janela de risco climático não tem relação direta com vazio sanitário e época de autorização para semeadura, né? Perfeitamente, muito bem observado, Rogério. Essa é uma questão climática. Nós não entramos na parte fitossanitária e outros detalhes que são relevantes, mas nessa análise climática, nosso foco é questão de disponibilidade de água para a cultura durante o seu ciclo. E destacando também, a hora que a gente fala em janela, ela é dividida em decênios. Sim. São períodos de 10 dias que nós consideramos. Outubro, primeiro decêndio de 1 a 10, segundo de 11 a 20 e o último decêndio do mês. Dependendo do mês, a gente vai agregando esses dias para dividir em períodos de 10 dias. Essa é a janela que a gente considera. Mas é lógico que essas janelas de risco, elas estão dentro do período de autorização para a semeadura. Jamais elas vão estar fora, né? Perfeitamente. Isso é interessante, Zolim. E gostei muito de saber que vocês têm um aplicativo hoje gratuito, né? Que o produtor pode baixar e trabalhar dentro da propriedade dele com isso. E quando a gente fala que as perdas esse ano foram médias de 15%, que é muito, né? Em se falando de Mato Grosso. E se a gente lembrar que há 10 anos atrás, eu cheguei aqui em 2006, o que o Brasil produzia de área de soja é o que o Mato Grosso planta hoje, é muita coisa, 15%. Mas mesmo assim, o Brasil ainda vai ter uma safra muito próxima da recorde. Eu acho que vai ser a segunda maior safra histórica em termos de produção. Mas, Olim, a primeira vez que eu comecei a ver e entendi sobre zoneamento para plantio de uma cultura foi quando eu estudei café na faculdade. Eu lembro direitinho do professor falando sobre café e falando que o Paraná passou por problemas sérios de geada. Nós estamos na região centro-oeste e a gente fica muito preocupado com excesso ou falta de chuva, mas a geada, o frio também é um problema. Quais são as culturas que hoje nós temos à disposição dados ou recomendações para que esse zoneamento seja aplicado? É só cultura perene ou já está bem avançado aí para as culturas anuais? Rogério, nós temos hoje o zoneamento, tem zoneado mais de 40 culturas e sistemas produtivos. A integração lavoura-pecuária, por exemplo, nós fizemos, se eu não me engano, 2019, 2020, fizemos a validação do zoneamento. São culturas anuais, são culturas perenes, outras culturas entrando no zoneamento. O zoneamento, ele, além de ele ser um instrumento, a principal política de gestão de risco climático na agricultura para o Brasil, ele é um instrumento de fomento. Como assim? Teve algumas culturas que não tinham o zoneamento, por exemplo, grão de bico, nós fizemos o zoneamento aqui para Mato Grosso, melancia, fizemos o zoneamento, gergelim, fizemos o zoneamento, e várias outras que estão vindo, outras culturas que podem ser utilizadas como uma possibilidade de diversificação. Vários produtores da parte que queriam plantar melancia, falaram, nossa, que bom que entrou no zoneamento, porque quando você vai solicitar crédito ou quer fazer seguro, a primeira coisa que o banco, se for os programas federais, já está vinculado, e também as instituições privadas, elas seguem o zoneamento, porque elas sabem do risco. E quando você chega e fala que quer plantar alguma cultura e quer recurso, um financiamento, alguma captação de recurso, elas vão perguntar, qual cultura que é? Cadê? Ah, tá aqui no zoneamento. Quando que você vai plantar? Em tal período. Ok, então a gente pode disponibilizar. Porque se tiver fora do zoneamento, as instituições, os programas que já vinculam governamentais e as instituições privadas sabem que o risco é muito elevado. E aí você não vai correr aquele risco. A chance de financiar e perder é muito grande. É muito grande. Mas não é só para o financiamento, não. Para o seguro também, né? Exatamente. O seguro é um outro instrumento, tanto a parte do Proagro, garantia safra e o seguro para os produtores que querem fazer. Primeira coisa, está dentro do zoneamento, porque eles precisam saber qual risco que eu estou correndo
quando eu falo de segurar determinada cultura naquela região, naquele período que vai ser o cultivo dela. E isso traz um conjunto de elementos, Rogério, que nós falamos do contexto de avaliação de risco climático na agricultura. Quando você falou do granizo, do que nós temos no sul, da geada, que é um dos riscos que a gente identifica, e na nossa região, no estado de Mato Grosso, principalmente a falta e o excesso de chuva. Nós identificamos riscos relevantes. Depois dessa identificação, vem a avaliação desse risco. Eu vou avaliar, considerar aquela questão da janela de plantio que nós falamos, para tentar evitar esse risco. Tem outras ações que nós fomentamos no zoneamento, que é para reduzir o risco. Manejo de solo, por exemplo. Como que eu reduzo? Ele não vai ser inexistente, ele existe. Mas como que eu reduzo o impacto? E mesmo depois que eu reduzir, quando teve um ano muito atípico, 2015 nós falamos, ou esse ano, mesmo fazendo tudo isso, o produtor teve perdas. Como que eu transfiro esse risco em termos de financiamento, de seguro, de algum programa para amenizar essa situação do produtor? E aí entra tanto a parte do seguro, resseguro, todos esses elementos que estão nesse conjunto maior de análise de risco climático. Legal. Zolim, você falou que são mais de 40 culturas, né? Então aí deve entrar soja, deve entrar milho, algodão. Importantíssimo, porque o algodão é uma cultura que tem que ser semeada no período da chuva e conduzida no período seco para dar uma boa qualidade. Quando você fala em zoneamento e em estudos, séries históricas, clima, solo, são uma série de fatores complexos. Qual que é o papel da Embrapa hoje dentro desse programa? Eu acredito que deve ser um programa multi-institucional e multidisciplinar. Você falou que agora voltou para a mão da Embrapa a liderança desse projeto. Mas como que funciona a pesquisa e o desenvolvimento para que ao final você consiga montar um aplicativo baseado numa série de dados ou fazer uma publicação, uma recomendação para isso? Porque na minha ignorância em termos de pesquisa nessa área, eu vejo uma imensidão de dados, uma imensidão de locais, repetições contínuas que têm que ser feitas, e eu digo que talvez esse seja um trabalho de herança. Você recebeu essa herança de pesquisadores que começaram isso e provavelmente você vai passar esse conhecimento para algum jovem que vai ter que continuar isso daqui para frente, né, Zolim? Rogério, é muito importante relembrar esses pontos que você trouxe com muita assertividade. O zoneamento começou há mais de 20 anos. Lá no início da década de 90, a primeira cultura zoneada foi o trigo. Era um modelo de balanço hídrico para orientar um pouco melhor o sistema de plantio. Depois do zoneamento, as perdas que existiam com os plantios fora de época, com a falta de água durante o ciclo da cultura, reduziram em 75% depois do zoneamento. Esse processo ele veio durante um bom período, a Embrapa desenvolvendo essa tecnologia, melhorando. Depois voltou para a Embrapa em 2015. Voltou para a Embrapa, a gente começou um processo de consolidação de toda essa análise e de avanço, de melhoria tecnológica. Porque as culturas, as cultivares que tinham há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não são as mesmas. Elas mudaram, o ciclo mudou. A questão de informações de solo, por exemplo, em 2022 foi feito um mapa do Brasil inteiro, toda uma reanálise, um resultado fantástico que agregou mais informação sobre disponibilidade de água no solo. Nós inserimos outros níveis de riscos. Antes era o risco de 20% que eu comentei, hoje tem o de 30% e o de 40%, para naquela situação que o produtor está capitalizado, ele quer correr um risco maior, ele acompanha muito bem o mercado, ele fala, eu quero arriscar um pouco mais. Ele estará dentro de um risco maior, mas dentro de uma janela que existe no zoneamento. Ele pode escolher ou não aquela janela. Depois, agora está vindo uma melhoria da parte de manejo de solo fantástico. E em termos de pessoal, cabeças trabalhando com isso, nós temos mais de 33 unidades da Embrapa
mais de 100 cientistas, e não só a Embrapa, várias outras instituições, as universidades públicas, privadas, os institutos de pesquisas, são parceiros e fizeram com que nós chegássemos até aqui, com o zoneamento. É uma rede, uma grande rede de sucesso para a agricultura brasileira. E tem muitas coisas para se fazer. Experimentos que estão no campo, muito investimento, onde você avalia como que a cultura cresce. Agora não apenas solteira, Rogério, não apenas a soja ou milho, mas em consórcio, em integração. Como que esses elementos afetam a produtividade e afetam, por exemplo, a questão da resiliência. Esse sistema de consórcio, de integração, ele é mais resiliente? Não é? O produtor usou um manejo mais consolidado de plantio direto, cobertura, ele diminui o risco, portanto ele deveria ter uma janela maior de plantio. Existe uma continuidade de fatores que a gente vai agregando ano a ano e entregando para o produtor.